O Evangelho unificado, os 4 evangelistas e mais os Atos dos Apóstolos, obra magnífica do evangelista São Lucas, grande secretário do apóstolo São Paulo. Ouvindo dizer que João fora preso e encarcerado, Jesus se retirou para a Galileia e, deixando de parte a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima na zona de Zabulon e Neftali, a fim de que se cumprissem estas palavras do profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e a luz surgiu para os que estavam de assento na região sombria da morte. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, crede no Evangelho. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga, como era de seu costume num dia de sábado, e se levantou para ler. Apresentaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele, desenrolando-o, chegou ao ponto em que se achavam escritas estas palavras: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar aos cativos a sua libertação e dar aos cegos o recobramento da sua visão, para libertar os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Enrolando de novo o livro, ele o entregou ao assistente e sentou. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então disse Jesus: em verdade eu vos digo que esta profecia da Escritura se cumpre hoje nos vossos ouvidos. Todos o aplaudiram, maravilhados com as palavras inspiradas que saíam da sua boca. Mas outros diziam: mas não é esse aí o filho de José Carpinteiro? Então Jesus falou: sem dúvida me recordareis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze no teu país as grandes coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum. Mas em verdade eu vos digo: ninguém é profeta sem honra, senão na sua terra e dentro da sua própria casa. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel ao tempo de Elias,
quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome assolou toda a terra. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas apenas a uma que era viúva em Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. E, no entanto, nenhum leproso ficou limpo, mas sim somente Naamã, que era da Síria. Todos os que se encontravam na sinagoga, ouvindo Jesus falar desta forma, se encheram de raiva e, levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram ao cimo do monte em que estava edificada a cidade para o precipitarem dali. Mas Jesus, passando por entre eles, seguiu tranquilamente o seu caminho. É extraordinário o Evangelho de Jesus, quando explicado sem o véu da letra, que a letra mata. É o Evangelho explicado em espírito, porque somente o espírito vivifica. Muito pregador está aí pregando o Evangelho ao pé da letra, fazendo uma confusão terrível. Não adianta combater efeitos. Enquanto o Brasil não eliminar as causas que geram esses efeitos, marcaremos passo eternamente. É preciso o povo compreender para apoiar. Então temos que ir às causas, porque as causas falsas é que geram esses efeitos que afligem o Brasil e a toda a humanidade. Do contrário, Jesus não diria: Ele, Deus feito homem, Verbo feito carne, não diria estas palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que Jesus disse isso? Porque fora do Evangelho não há salvação. Como é que nós podemos crer numa ideologia que nega o Evangelho? Mas quando Jesus dizia arrependei-vos e crede no Evangelho, não era por imposição, não, porque Jesus não impunha nada, nunca impôs. Jesus queria dizer: se não crerdes no Evangelho de Deus, não tereis salvação. É igual aquela passagem em que ele diz: todo aquele que blasfemar contra o Filho, isto é, contra Jesus, já está perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, este já está condenado. Por quê? Porque Deus é vingativo? Não. Porque quem não viver dentro da lei divina nunca terá felicidade, nunca terá paz no coração. Por isso é que eu repito aqui: arrependei-vos. Já está próximo o reino de Deus neste fim de ciclo. Crede no Evangelho para a vossa salvação. Quer dizer, no Evangelho não é nenhuma igreja, não é nenhum centro espírita, não é nenhum templo protestante, não é nenhuma tenda de umbanda, não é nenhuma sinagoga judaica. Vejam bem o que diz Jesus: crede no Evangelho.
Que o Evangelho é o próprio Deus através do Cristo e do Espírito Santo. Religião não salvará ninguém. Jamais. Para que alguém se salve, é preciso praticar o que o Evangelho manda. Este é o primeiro trabalho a realizar: colocar o Brasil na órbita do Cristo, mas dentro do novo mandamento: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Muita gente despreza o Velho Testamento porque acha que isso é muito chique. Como muitos ateus, para provar que são corajosos, dizem assim: ora, Deus não existe coisa nenhuma. Se Deus existir, eu dou 5 minutos para ele me matar. Pronto, são 4h20. Eu vou esperar 5 minutos. Se ele não me matar, é prova de que ele não existe. Um professor catedrático do colégio Pedro II fez isso diante dos meninos e diante das meninas. E quando se passaram 5 minutos, a meninada toda apavorada botou o relógio no bolso. O senhor não disse? Deus não existe. E deu uma gargalhada, como se Deus fosse matá-lo só por aquela bobagem, por aquela infantilidade. Mas há muita gente ainda fazendo isso. Se Deus passa por essas coisas, que é terror esperado ao mundo, que debocham de mim porque eu prego o Evangelho, prego a boa nova, prego o Evangelho de Deus, que é a salvação do Brasil e do mundo. Se eu fosse me apavorar por isso, tinha parado no meio do caminho. Fora do Evangelho não há salvação. Então eles acham que o Velho Testamento já está superado, a própria Bíblia, na parte do Novo Testamento, já está superada. E começa a debochar da Bíblia. Então quer ser mais que Jesus. Porque Jesus mandava que respeitássemos o Velho Testamento e dizia: a Escritura não pode falhar. Ora, o Novo Testamento é todo ele Jesus, de capa a capa, de ponta a ponta. Não havia Novo Testamento no tempo de Jesus. Depois que Jesus se afastou para o céu, é que o Novo Testamento começou a ser escrito, a começar pelo Evangelho, até o Apocalipse. O que é que estamos vendo aqui? Jesus vai à sinagoga, abre a Escritura na parte do livro de Isaías, profeta Isaías, e lê a seguinte profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Cristo quer dizer ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Por isso é que ele fala aqui: o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Boa nova quer dizer o Evangelho. Que o Evangelion em grego quer dizer boa notícia. O significado da palavra Evangelho é este: boa notícia. E não há até hoje melhor notícia que esta. Notícia eterna, é atual em qualquer tempo da humanidade. Enviou-me para anunciar aos cativos, isto é, aos ignorantes espirituais, a sua libertação, e dar aos cegos a visão perdida, para libertar os oprimidos, os obsidiados, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, como gostava da verdade nua e crua, porque nunca aceitou falsa humildade, o que é que ele disse? Hoje está se cumprindo em mim esta profecia de Isaías na Escritura, e a Escritura não pode falhar.
Quer dizer, o próprio Jesus estava dizendo: eu sou o Cristo anunciado desde Moisés. Então os fariseus se enfureceram. Ué, pois esse aí não é um impostor? Está dizendo que ele é que é o Filho de Deus? O Cristo prometido, o Messias anunciado? Pois ele não é o filho do carpinteiro José? O que é que eles queriam? Queriam que Jesus viesse cheio de ouro, pedras preciosas, coroa de rei, uma espada na mão e vomitando fogo para matar todos os inimigos dos judeus. Aí então seria o Cristo e os judeus dominariam o mundo. Mas como Jesus preferiu vir como simples operário carpinteiro, ninguém acreditou nele. Qual foi então a lição que Jesus nos deu? Porque, criado em Nazaré, ninguém o aceitou em Nazaré. Tanto que ele em Nazaré não podia fazer nenhum milagre, diz o Evangelho. Tinha que ir a Cafarnaum. Aí fazia milagre, porque o povo acreditava nele. Então ele deixou este anátema. Ninguém é profeta sem honra, senão em sua terra e dentro da sua própria casa, porque nem os irmãos acreditaram nele. Tinham uma inveja desse tamanho. Que a inveja continua sendo a grande arpia, a grande fofoqueira universal. Ninguém aceita o império da inteligência. Ninguém aceita que alguém seja escolhido por Deus para uma sagrada missão universal. Por isso é que eu sempre repito aquela sentença de André Luiz. A única coisa que não está sujeita à inveja é o último lugar. Se você estiver lá na rabada, todo mundo fica achando você bonitinho. Ainda mandam flores para você. Mas se você estiver no primeiro lugar, e sai da frente, sai de baixo, que a santa inveja desce e obsidia, e não há coisa mais horrível do que uma obsessão. E não há coisa mais triste do que uma criatura obsidiada. Jesus dizia isso cara a cara, por isso ele veio trabalhar pela libertação do homem. Mas quando Jesus disse mais, em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo do profeta Elias, o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, uma grande fome assolou toda a terra. E entretanto, Deus mandou Elias apenas a uma viúva em Sarepta de Sidom, porque as outras não mereciam que Elias fosse lá. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E, no entanto, somente um leproso ficou curado, Naamã, que era sírio. Aí os judeus, vendo que aquilo era com eles, resolveram matar Jesus. Então, o expulsaram da cidade, levaram ao alto do monte, para dali o precipitar. Mas Jesus tinha um corpo fluídico. Jesus se tornava invisível, passava entre eles e eles não sabiam como é que Jesus desaparecia. Essa é a explicação. Porque se Jesus não tivesse um corpo fluídico, não se poderia invisibilizar. É verdade ou não é? Só a verdade ficará de pé. Então viva a LBV, viva o Pedro!